Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas que a gente está tendo aqui na IBCC, tratando sobre o drama das Escrituras, lidando com a Bíblia toda como uma grande história sendo contada. E eu queria então começar, e aí eu vou pedir que já coloquem o próximo slide, dando uma recapitulada geral no que a gente viu nas últimas aulas. Mas antes, eu quero convidar vocês a perceber o que a gente vai ter hoje. Dá uma olhada nessas coisas em azul. Está meio pequeno ainda, mas dá um olho. Aborto, desmatamento, autolegislação, individualismo, isolamento, divórcio, falta de desejo por casamento, falta de desejo por filhos, falta de propósito, insubmissão, workaholic, carreira como alta prioridade, etc. Essas coisas todas são coisas que eu tenho noção que são problemas muito grandes na minha geração, em algumas gerações pouco antes de mim e nas gerações que estão vindo depois da minha. Esses problemas todos têm uma raiz em comum. Uma narrativa criacional distinta da que a Escritura ensina. Uma narrativa em que homem e mulher são seres distintos e completamente separados e que não tem uma relação necessária entre um e outro. Uma narrativa em que a existência humana é mero fruto do acaso, é mero fruto de uma aleatoriedade, é mero fruto de... esperma e óvulo se unindo e é isso, surge uma vida. Se bem que nem todos concordam que é aí que surge a vida, mas enfim. Todas essas coisas surgem de uma noção específica sobre quem é o homem, qual a relação do homem com o seu próximo e qual a relação do homem com a natureza. Isso é o que tudo isso tem em comum. É o grande ponto que a gente vai estar tratando hoje ao falar sobre o começo da história bíblica, o primeiro ato, Deus estabelecendo o seu reino. Pode passar para o próximo slide? Nós somos fruto de uma história. Isso foi o que a gente viu na semana passada com o Adler. Ele mostrou o capítulo introdutório do nosso livro, mostrando como que todos nós somos fruto da narrativa que a gente conta sobre nós mesmos. Obviamente, acho que você pode verificar isso, cada um de nós com a nossa história individual tem marcas de tudo o que aconteceu com a gente. Cada mísero detalhe muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, as nossas decisões. Para dar um exemplo pessoal, no meu caso, uma das coisas que me guia na hora de fazer teologia é uma coisa que aconteceu comigo na adolescência. Eu convivi muito com os adventistas do sétimo dia, estudei numa instituição adventista e, na época, eu fiquei super curioso para conhecer a teologia deles. E uma coisa que me surpreendeu era o apego que eles tinham à sua própria tradição. Era uma coisa do tipo, a gente só lê adventista, a gente só estuda adventista, nosso seminário é todo de adventistas, a gente só estuda os teólogos adventistas e é isso. E aquilo bateu forte em mim, de um jeito que eu fiquei, cara, eles seguem essa forma de pensar e por isso eles nunca percebem os erros deles. Eu estou de fora, eu estou vendo erros ali na teologia deles. Eu consigo perceber inconsistências com a teologia da Nova Aliança, com a teologia de Hebreus, com a teologia joanina, mas eles não conseguem ver isso. E por quê? Porque eles ficam fechados ali no mundinho deles. E foi o momento que eu olhei para mim mesmo e falei, ok, eu sou um batista, eu amo a tradição batista, mas eu não posso fazer teologia muito apegado aos batistas. Porque todo o ramo teológico tem problemas. E uma pessoa de fora consegue ver o que eu não consigo ver. A minha teologia tem problemas e eu muitas vezes não enxergo isso. Precisa vir alguém de fora para olhar e falar, cara, o que tu está falando não está batendo com o que está na Bíblia. Um exemplo de coisas da nossa história que guiam a nossa forma de pensar. Vão ter pessoas que vão pensar totalmente diferente de mim e acham que a gente tem que ficar bem apegado à tradição. E, ok, são as formas como a gente vai pensando fazer teológico. Mas a gente também precisa entender que existe uma história maior do que a nossa, que vai moldar a nossa existência. Você pode passar para o próximo slide? Peguei aqui algumas citações do próprio livro que nos lembram disso. A fim de entender o nosso mundo,
dar sentido à nossa vida e tomar as decisões mais importantes sobre como nós devemos viver, dependemos de alguma história. Há histórias que são básicas ou fundacionais. Elas nos fornecem uma compreensão de todo o nosso mundo e do nosso lugar nele. Histórias que nos dizem quem somos, qual a nossa relação com o próximo e qual a nossa relação com o mundo. Você pode passar para o próximo? Como cristãos, uma das nossas crenças básicas é que toda a nossa vida e existência deve ser pautada pela Escritura. Esse é um dos itens da tradição, por exemplo, que a gente dificilmente consegue jogar fora. Porque é um dos grandes ensinos da Escritura que o protestantismo veio entendendo com muita clareza e que o cristianismo inteiro, em alguma medida, consegue perceber. Não dá para a gente querer fundar a nossa própria forma de pensar. Não dá para hoje a gente querer criar uma ideia nova sem olhar para o que homens que tinham o Espírito Santo, homens guiados pelo Espírito, cristãos genuínos, conseguiram reconhecer. E uma dessas coisas que é explícita na própria Escritura e fora da Escritura é que ela é a única que realmente tem autoridade e capacidade de nos contar a nossa história. Toda vez que a gente tenta inventar de contar a nossa história sozinho, a gente inventa muita loucura. Um exemplo que vocês... Eu não indicaria muito que vissem, eu acho meio perda de tempo, mas quem for meio doido, tipo eu, dá para tentar? É a tentativa de reconstrução da narrativa do Êxodo que os liberais fizeram no século XIX. É uma loucura assim? Não. Então, vamos lá. O Pentateuco todo ele tem 5 fontes e nenhuma dessas fontes batem uma com a outra, cada uma tem uma procedência diferente. E, no final das contas, o povo que se reuniu em Canaã era uma mistura de vários povos ali do Oriente Médio. Tinha os israelitas, mas era um grupinho assim. Então, aquela narrativa do Êxodo, de que era uma multidão. História da carochinha. Era só para Moisés dizer que estava todo mundo junto. Mas não estava. Era um grupinho pequeno, e aí depois veio um outro que veio lá do litoral, depois veio outro grupo que veio daqui, e começa a inventar uma história que não tem nem pé nem cabeça. No fim, a Bíblia apresenta uma história que é a verdadeira história de todo mundo. Ela própria se põe dessa maneira. Então, se você discorda disso, você automaticamente tem que discordar da própria Escritura. E a vida cristã, desde o seu início, testemunha disso. Portanto, a fé em Jesus deve ser o meio pelo qual um cristão tenta entender toda a vida e a totalidade da história. A Bíblia nos fornece a história básica de que precisamos a fim de entender o nosso mundo e viver nele como povo de Deus. Você pode passar ao próximo? Daí os autores colocam 2 temas como temas gerais da Escritura. O que não é o tópico de hoje, então não vou entrar nisso. Os autores selecionam aliança e reino como os 2 tópicos gerais pelos quais a gente pode adentrar na Escritura e compreendê-la de uma forma mais panorâmica. Essas 2 coisas, aliança no Antigo Testamento e reino no Novo Testamento, nos alertam sobre Deus como grande rei sobre tudo, que quer ter um povo vivendo sob o seu reinado e espalhando a fragrância da sua presença por toda a sua criação. Ambas também nos alertam sobre o fato de que esse sempre foi o plano de Deus desde o início, mas que as coisas deram muito errado. Hoje a gente vai ver esse início, o muito errado a gente começa na semana que vem. Mas acho que vocês já vivenciam isso, né? Então, expor isso, às vezes, a gente só vê o reflexo do nosso próprio peito. A distância que a gente ficou do que era no início. Você pode ir para o próximo? Então, agora, Deus está realizando um grande trabalho corretivo para restaurar seu projeto e exercer suas intenções originais e permanentes. Elas nos alertam sobre a importância do enredo da Bíblia. Esse enredo, esse passo a passo da história, inicia com a narrativa da criação e prossegue a partir desse ponto. Essa entrada, que é o tópico em que a gente vai estar enfocando hoje, nos fornece a perspectiva correta para compreender o que Deus está fazendo e o que Deus está dizendo para nós hoje. Pode avançar. A estrutura comum do enredo, vocês também viram na semana passada, a gente tem uma introdução a todo o conteúdo, aos personagens, à história, ao que vai acontecer. Temos depois o conflito, que é o que dá início à história. Depois disso, vai se intensificando, o conflito se desenvolve até chegar no clímax, o ponto alto em que o conflito precisa ser resolvido, ou então a história não vai ter fim. E, por fim, a resolução do conflito. Normalmente, as narrativas também vêm com um finalzinho de conclusão ali, só para amarrar tudo e fechar a história. O ato 1, que é o que a gente está vendo, vai introduzir a gente ao começo de tudo. Mas antes,
a gente precisa lembrar que esse primeiro ato ele está localizado dentro da Bíblia. Vocês sabem me dizer onde é que conta a história do início de tudo, a história da criação, a criação do homem e tudo mais? O livro de Gênesis. Então, vamos dar uma olhada nesse livro antes da gente entrar no tópico. Pode passar. Primeiro, Gênesis está dentro do Pentateuco. Pentateuco é a primeira seção da Bíblia. A Bíblia a gente divide tradicionalmente em seções. A primeira delas é o Pentateuco. Penta de 5, são 5 livros que a gente coloca como livros de Moisés ou 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são a base de toda a história bíblica. São a base da história de Israel e a base para toda a história bíblica. No Antigo Testamento, esses 5 livros são o norte de tudo. E no Novo Testamento, esses 5 livros trazem a base de toda a nossa história. Ainda que hoje a gente consiga, dentro da Nova Aliança, talvez olhar com um olhar diferente dos judeus as leis do Antigo Testamento, elas não deixam de ser base para toda a teologia construída dentro do Novo. Mas ok, Pentateuco, dentro do Pentateuco a gente tem o primeiro livro. O primeiro livro destoa bastante dos demais, mas por um motivo específico. Êxodo a Deuteronômio está focado em contar a história de Moisés libertando o povo de Israel do Egito e levando para a beira de Canaã. E vai mostrar todas as intempéries que acontecem ali, tudo que rola. Gênesis não. Gênesis quer oferecer a essas pessoas que estão no caminho para Canaã a memória de onde eles nasceram. Você pode passar o próximo? Gênesis, então, é um livro que vai contar sobre os princípios. O gênero desse livro, majoritariamente, é uma narrativa histórica, profética ou teológica. Coisa importante de entender sobre qualquer narrativa histórica da Bíblia. Toda a história contada dentro da Escritura, ela não é contada para ser um livro didático de história como é o da escola hoje em dia. Os textos bíblicos não são para informação, são para ensino. Os autores bíblicos têm o que a gente chama de olhar profético sobre a história. Eles olham para a história não como alguém que quer ser imparcial e quer olhar para tudo como só fatos. Eles olham para tudo com os olhos de Deus, para averiguar o que foi e o que não foi, o que foi bom, o que foi ruim, e para ensinar teologia a partir disso. As histórias são muito mais do que histórias. Elas ensinam teologia para a gente. Elas falam sobre Deus, elas falam sobre nós mesmos, elas falam sobre o pecado, sobre salvação, sobre edificação. Gênesis é um desses livros históricos. Um desses livros que tem essa perspectiva profética sobre a história. Isso não é no sentido de inventar a história ou tornar a história alegórica. Entenda, é no sentido de um autor que está muito mais preocupado em te ensinar sobre Deus e a relação dele contigo do que sobre a história meramente. Além disso, a gente vai ter 2 alternativas de divisão de Gênesis. Isso é importante para guiar a forma como a gente vai enxergar o passo a passo da história. A gente tem uma alternativa mais tradicional, e que provavelmente é uma alternativa mais linguisticamente embasada, que é seguir pelos Toledot. Esta é a geração de, esta é a história de, e a gente vai ter aí em torno de 6 dentro do livro de Gênesis. O primeiro deles começa em Gênesis capítulo 2, um dos textos que a gente vai tratar hoje. E a função dessa história, o objetivo do livro, a grande meta de Moisés com esse livro, é dar para a gente um prólogo e o fundamento da nação de Israel e da outorga da lei do Egito. Ou melhor, do Êxodo, perdão. Essa lei foi dada dentro de um contexto histórico, dentro da vida do povo de Deus. Onde que esse povo de Deus nasce, é a ideia que Gênesis quer trazer para a gente. Mostrando, então, como Deus escolheu Abraão e guiou a sua família como sendo o seu povo especial. Mas Moisés começa também falando da história de todo mundo. E é para essa história de todo mundo que a gente vai olhar hoje. Mas ainda tem um terceiro item introdutório antes da gente entrar nessa questão. Pode passar para o próximo e para o próximo. Pode passar para o seguinte. Quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, nos nossos olhares hoje, século 21, parece uma coisa meio estranha e confusa às vezes. Às vezes a gente se perde nessa história. Alguns de nós tiveram o privilégio de estudar em escolas que são criacionistas por excelência.
Eu, como contei para vocês, eu estudei em escolas adventistas, então eu, sinceramente, não conheço muito sobre evolucionismo. Mas grande maioria de nós, estudando em escolas comuns, viram essas grandes teorias. E, no fim, quando a gente olha para Gênesis, fica aquela pulga atrás da orelha. Tem crente até que se incomoda um pouco com isso, porque, bom, Gênesis parece ir de encontro com o que a ciência moderna diz e até tenta fazer uma releitura do texto. Tem algumas questões plausíveis, tem algumas questões que não são, essa é uma discussão longa, não é nosso foco hoje. O que importa para a gente hoje é saber que isso é estranho para a gente. Uma cobra falante é estranho para qualquer um, independente se é evolucionista ou não. O mundo surgindo a partir de uma palavra é estranho para a gente, o Espírito pairando sobre as águas é estranho para a gente. Isso não tem muita relação com a nossa vida, mas o pessoal que estava lendo isso no início, os israelitas, lá naquele tempo, eles sabiam bem do que eles estavam lendo. Quando eles ouviram assim, o Espírito pairava sobre as águas, opa! Mas tudo não surgiu das águas? Não, o Espírito estava pairando sobre as águas. Então tinha um ser pré-existente às águas. E aí talvez você fique se perguntando, mas como assim? Surgiu da água? De onde que eles tiraram isso? Quase todas as mitologias antigas, os deuses nasciam de um mar primevo. Não sei se vai dar para passar um vídeo que eu coloquei depois. Se der, a gente assiste, se não, a gente esquece ele. Ele resumia um pouco. Vai dar para ver? Daqui a pouco você passa, então. Eu coloquei um vídeo que resume, bem basicão, a mitologia egípcia. E você vai perceber que, para os egípcios, tudo começa nesse mar primevo. Um mar incriado dentro do universo, a partir do qual nascem os seus deuses. Mas você chega em Gênesis e existe um mar primevo, mas não é de lá que está saindo tudo. Então, veja, a narrativa de Gênesis está bem localizada para os seus leitores. E, às vezes, a gente precisa ir atrás de conhecer um pouco mais para ver como que essa história ela tem um fim apologético, um fim de defesa da fé. Moisés olhando para as outras nações, olhando principalmente para Israel e falando, não é como elas contam. Canaã tem uma narrativa, o Egito tem uma narrativa, todo mundo tem uma história para contar sobre como que surgiu o mundo e nenhuma delas está totalmente certa. Elas têm um traço ou outro que bate com a história verdadeira, mas essa daqui é a história verdadeira de como surgiu o mundo. Deixa eu mostrar para vocês esse exemplo do Egito para a gente continuar essa conversa. Das mais fantásticas civilizações da história. E conforme algumas crenças, sua rica cultura e suas obras incríveis que resistiram ao tempo só foram possíveis graças à bênção de um panteão de deuses que moldaram este mundo. No início de tudo, só existia um gigantesco oceano caótico chamado Nun. Nada além dele existia. Mas em meio às águas turbulentas, emergiu um grande monte piramidal. E no alto deste monte havia uma flor de lótus, que ao desabrochar fez surgir uma fonte de luz que se espalhou pelo universo, espantando as trevas. A fonte de toda esta luz era Ra, o deus solar. De início, Ra reinava sozinho, mas ele traria ao mundo a primeira geração de deuses. Nasceu Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da chuva. Grande parte do universo continuava tomado pela imensa massa de águas primordiais. Shu e Tefnut mergulharam nas águas para explorar sua imensidão. Ra ficou aflito ao perceber que os filhos não retornavam. E temendo nunca mais vê-los, enviou a deusa Thor para encontrá-los. Shu e Tefnut retornaram a salvo, e a alegria de Ra foi tanta que de seus olhos escorreriam lágrimas, e a partir deste líquido divino, ele daria origem aos seres humanos. Os descendentes de Ra, por sua vez, geraram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. E assim foram criados o céu e a terra. O deus Ra governava o universo de forma soberana, e a ele era atribuído o título de o primeiro faraó.
o Deus presenteou o Egito com vários animais sagrados, como o boi e o leão. Mas sua maior dádiva foi a criação do rio Nilo. Ao redor de suas margens, o homem ergueria uma civilização, em glória aos deuses. Ra, em sua forma humana, era adorado pelos egípcios como seu deus e faraó. Mas conforme ele foi envelhecendo, sua glória parecia esvainecer. Os homens passaram a adorar a serpente Apófis, que trazia consigo as trevas, e por isso era inimiga de Ra, e isso enfureceria o soberano. Ra ordenou que a deusa leoa Sekhmet executasse uma grande chacina para punir os homens. Muitos que sobreviveram ao ataque de Sekhmet se afogariam no dilúvio de sangue que se seguiu. O reinado terreno de Ra parecia estar perto do fim, e por isso ele se retirou para seu barco solar. Sobre ele, o deus atravessava os céus durante o dia, mas durante a noite, ele adentrava o Duat, o submundo, e reino dos mortos dos egípcios. No submundo, ele enfrentaria diariamente a serpente Apófis. E cada nascer do sol significava mais uma vitória do deus sobre as trevas. Os deuses Geb e Nut dariam origem a uma poderosa descendência: Ísis, Neft, Set e Osíris. Eles assumiriam o governo do mundo, enquanto Ra reinaria sobre os céus. Agora era Osíris que reinaria sobre o mundo no trono que antes pertencia a Ra, e ele conduziria a humanidade rumo ao caminho da civilização. Mas o trono do novo Deus não estava seguro, pois seu irmão Set estava ávido para tomar todo o poder para si. E assim tem início a saga dos deuses do Egito. Observação. Essa é uma das narrativas criacionais egípcias. Porque, na verdade, as narrativas criacionais antigas, elas também serviam para fins políticos. E você sabe, tudo aquilo que serve para fim político pode ser trocado, mudado, para poder favorecer outro político. Então, saiba que, de vez em quando, tem umas mudanças nas histórias criacionais antigas para poder favorecer uma nova dinastia, um novo governante. E aí, do nada, um dos deuses antigos é morto por um deus novo que aparece e por aí vai. Você percebe como tem traços semelhantes? O nascimento do universo, o nascimento do sol, o nascimento da lua, o nascimento do dia e da noite, etc. Animais, o nascimento da humanidade, o fim da humanidade. Tudo isso aparece nessas histórias. Pode passar para os próximos. A primeira cena, é a cena que a gente vai estar vendo hoje. Ela é uma cena muito digna de ser observada com cuidado. Hoje, é claro, a gente vai olhar os pontos principais dela. Mas é sempre uma história para a gente voltar e olhar com cuidado. E ver bem tudo o que é transmitido para a gente ali. Pode ir para o próximo. O primeiro personagem que aparece, a gente vai falar com mais cuidado sobre ele. Mas aqui é importante mencioná-lo. Esse primeiro personagem é, na verdade, o único personagem da narrativa da criação. Você vai perceber que ele é o único que fala, age, é o único que realmente está fazendo alguma coisa nessa primeira história, que é o que é narrado de Gênesis 1 até 2, verso 3. Esse primeiro relato da criação, que localiza homem, universo, sob a criação divina, tem como único personagem o Deus Criador. Essa é, com toda certeza, a maior diferença que existe no mito criacional, na história criacional de Gênesis, para os demais mitos criacionais das outras religiões. Todos dizem dar uma resposta sobre a criação. Gênesis é o primeiro a olhar e falar que há um só Deus e que todo o resto foram coisas que esse Deus criou. Sol e lua não têm existência independente, dia e noite não têm existência independente. Os animais não têm existência independente, tampouco o próprio ser humano. Mas o próprio Deus criou tudo e botou tudo debaixo da sua própria autoridade. Pode ir para o próximo? E tem um item que, com toda certeza, sempre aparece para falar de Gênesis. Não é nosso foco hoje, quero falar bem rápido. A literatura da criação.
Com toda certeza você já encontrou gente falando, não, Gênesis é poético. Não, Gênesis é um livro para ser lido alegoricamente. Não, mas Gênesis não é uma narrativa exata. Calma lá. A gente precisa entender duas questões de interpretação bíblica. A primeira é o que o texto diz, a segunda é o que a gente entende do que o texto diz. O que a gente entende do que o texto diz, a gente pode até dizer que dá para ser meio diverso nessa parte. Tem limite. Mas dá para a gente tentar dialogar e pensar melhor sobre essas coisas. Mas o que o texto mostra para a gente, impede a gente de ir para alguns lugares, ou torna um pouco mais difícil. Um desses itens é o gênero literário desse texto. Aquela história, Gênesis 1 é uma poesia. Para a gente dizer que é uma poesia, a gente vai ter que redefinir o que é narrativa e o que é poesia dentro da literatura hebraica. Dentro da literatura hebraica, a narrativa tem características gramaticais, tem características de estrutura, tem características de enredo que são próprios dela. Enquanto a poesia tem características próprias suas também. Quando a gente olha para Gênesis 1, ele não tem característica de poesia, linguisticamente falando. As formas gramaticais são clássicas de narrativa, a forma como os personagens são apresentados, o decorrer dessa história como uma narrativa. E talvez você olhe e fale, mas tem algo parecido com o refrão, tem coisas que parecem aquela coisa clássica de poesia, sabe? Uma coisa meio figurada. Tem, é verdade que tem. Mas isso não significa que o texto é uma poesia. Até porque a literatura bíblica, não só hebraica, mas no Novo Testamento também, a literatura bíblica é muito bem feita, muito bem construída. Tem narrativas que são mais secas? Tem. Você vai encontrar isso geralmente ali, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, são narrativas um pouco mais secas. Mas algumas narrativas são muito bem detalhadas e muito bem feitas, num sentido de ter muitos detalhes, ter muita coisa para ser vista. Gênesis 1 entra nessa categoria de uma narrativa muito bem detalhada, muito bem figurativa, ela traz muitas imagens para a gente, mas não deixa de ser uma narrativa. Agora, se a gente vai entender isso como uma narrativa que está contando a história definitiva, ou está contando uma história que a gente pode, enfim, tentar outras formas de entender, aí já fica com os encargos da teologia. Mas o texto nos estabelece limites. Para mim, um desses limites é essa questão da narrativa. Dificulta a gente tentar entender de outra maneira. E aí eu deixo para os demais o ônus da prova. A gente já tem que ela é uma narrativa histórica, profética, teológica. Ela é uma narrativa argumentativa e educativa. Comentei há pouco. Ela está se colocando como uma nova alternativa diante das demais histórias criacionais dos outros povos. Então, ela está argumentando contra essas histórias, mas ela também está para educar. Ela visa ensinar de modo positivo o que a fé em Deus significa para a maneira de pensar o mundo que Ele criou e como viver nesse mundo. Então, vamos logo finalmente explorar esse texto, vai. Abra em Gênesis capítulo 1. Agora que a gente já falou tudo isso, você já tem algumas lentes para olhar para esse texto. Todas essas questões introdutórias importam para a forma como a gente vai olhar para esse texto. Agora você já sabe que é uma narrativa que tem finalidade de apontar para a nação de Israel. Primeiros 11 capítulos de Gênesis estão querendo chegar em Abraão. E outras coisas que você já percebeu sobre esse texto. Vamos agora olhar para ele. A gente não vai ler o texto todo, a gente vai ler alguns versos. E eu quero começar com a leitura dos 3 primeiros. Vou ler na Nova Almeida Atualizada. Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Logo aqui, a gente é levado para o momento em que essa história está acontecendo, no princípio. A gente é levado a saber o que está acontecendo, a criação, e quem está criando, Deus. A nossa forma de explorar Gênesis 1 e 2 vai se guiar em 3 itens. E esse é o primeiro. O primeiro personagem, que é Deus.
Você pode passar para o próximo slide? Isso. Personagem 1 é o Senhor Deus. Aqui vocês perceberam que o texto chama Deus de Deus, apenas, D maiúsculo. Olha em Gênesis 2, versículo 4. Um comentário rápido, Gênesis 2, 1 a 3, é uma continuação da história anterior. No capítulo 4 é que a gente começa, de fato, uma nova história nesse passo a passo de Gênesis. Observa só como é que Moisés começa isso. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Perceba, Gênesis 1 chama Deus só de Deus, e Gênesis 2 chama Deus de o Senhor Deus. Senhor, em caixa alta, tudo maiúsculo, por um motivo específico. Vamos olhar para ele rapidinho. Pode passar para o próximo. Esses dois textos trazem duas palavras hebraicas muito importantes dentro do Antigo Testamento. Elohim é a palavra genérica para falar sobre Deus. E quando eu digo genérica, é no sentido mesmo de ser genérico. Sabe a palavra Deus que a gente tem no português? Só os cristãos usam essa palavra? Praticamente todo mundo que fala em português, quando vai falar de divindade, fala Deus. Essa é a mesma situação da palavra Elohim. No Antigo Oriente Próximo, terra de Canaã, pessoal da Mesopotâmia, usavam, principalmente em Canaã, que era onde hebraico e aramaico era falado, usava a palavra Elohim ou El para falar de tudo quanto era Deus. Todos os deuses eram chamados de Elohim ou El. E os textos hebraicos mantêm essa palavra dentro da sua história. Elohim continua sendo uma palavra usada e dentro da literatura hebraica ela ganha uma conotação específica. O Deus Criador. Porque é uma palavra que abre toda a Escritura. Esse Deus é quem traz toda a criação à existência a partir do nada, mas de um modo extremamente incomum de se referir a Deus. Também aparece no capítulo 2, quando a gente enxerga Senhor Deus. Senhor, tudo em maiúsculo, é a tradução do nome de Deus de fato. Quando a gente fala Deus, a gente está usando um termo genérico, mas o Deus judaico-cristão, ele tem um nome. Esse nome, a gente tem grandes debates hoje sobre como ele é pronunciado. A gente só sabe dizer que ele tem 4 consoantes, YHWH, colocando no nosso alfabeto. A gente não tem certeza da pronúncia dele, então você vai ver o pessoal falando Jeová, você vai ver uma galera chamando de Javé. São as duas principais, dentro do protestantismo, catolicismo e dentro dos ortodoxos. Mas a gente tem uma certeza. A gente pode até não saber como pronunciar, mas a gente sabe que esse é o nome de Deus por excelência. Esse é o nome pelo qual ele se apresenta a Moisés, quando vai chamá-lo para libertar o povo de Israel do Egito. Por isso, esse nome está muito ligado ao fato de Deus ser redentor. Ao fato de Javé ser o Deus que tira o seu povo do cativeiro para a liberdade, que tira o seu povo do Egito para levá-los à terra prometida. E aqui eu não estou só falando do Êxodo, eu estou me usando da imagem que os profetas usam, para falar de toda a situação de calamidade e liberdade de Israel. Egito para a terra prometida. Quando Moisés, alguém que escreveu Gênesis depois de muito tempo que Gênesis tinha acontecido, para você ter uma noção, mais ou menos ali de Jacó até a redenção egípcia, foram uns 450 anos, mais ou menos. Então pensa que assim, Jacó já está muito depois dessa primeira história. Moisés está escrevendo como alguém do seu tempo. E ele usa o nome de Javé aqui. Porque é o momento em que ele quer mostrar para Israel que o Deus que os tirou do Egito é o mesmo Deus que criou todas as coisas. O Deus que os libertou é o Deus Criador. E aí os israelitas passam a conhecer a Deus, sim, primeiro como Redentor e depois como Criador. A mesma coisa que acontece com a gente muitas vezes. A primeira história que a gente ouve é a história mais importante de todas, o Evangelho. A história do Filho de Deus que, sendo Deus, se fez homem e, como homem, viveu vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, declarou-nos justos, subiu aos céus, está à destra do Pai, intercede por nós e virá pela segunda vez em glória para julgar vivos e mortos e estabelecer o seu reino eterno.
E depois que a gente conhece essa história, a gente começa a fazer descobertas que esse Filho de Deus, ele é Filho do Deus que criou todas as coisas, por exemplo. É o Filho do Deus que libertou Israel do Egito. E por aí vai. Israel passou por algo parecido. E essa é a primeira coisa que a gente vê sobre esse personagem aqui no início dessa narrativa. Ele é o eterno incriado e criador. Pode passar mais 2. Ele é o eterno incriado e criador. Ele não tem começo, a gente não vê o texto falando no começo. Enquanto as demais histórias contavam de onde que vieram os deuses, a nossa história simplesmente diz que ele criou tudo. E isso já é suficiente para a gente perceber que ele não teve um começo. Porque se todo o universo veio dele, de onde ele poderia ter vindo? Ele também é o Deus que não foi criado por ninguém, já que ele criou todas as coisas. E, consequentemente, por fim, criador. Pode passar o próximo? Ao fazer a criação surgir pela sua palavra de poder, Deus a estabelece como seu próprio vasto reino. Dessa forma, ele estabelece a si mesmo como grande rei sobre toda a criação, sem limites de qualquer tipo, e digno de receber toda a glória, honra e poder por meio da adoração do que ele criou. Deus cria o mundo pela sua palavra, isto é, como um soberano, ele ordena e é obedecido. Também como soberano, ele tem o direito à autoridade, e ele exerce essa autoridade de dar nome às coisas criadas. Você vai ver no relato de Gênesis 1, por exemplo, olhe comigo o verso 10. 9 e 10. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra, e o ajuntamento de águas chamou mares, e Deus viu que isso era bom. Um soberano dando ordens, sendo obedecido e dando nome à sua criação. Mostrando que ele tem autoridade sobre aquilo. Demonstrando como ele é o real dono de tudo que está sendo criado. Pode passar o próximo e o seguinte. Apesar de tudo, esse Deus eterno, incriado, criador, que está acima de tudo, é soberano, manda em todo mundo e desmanda quando bem entende. Ele que ordena todas as coisas e cuja vontade deve ser obedecida por toda a criação. Ele nunca foi um Deus distante da sua criação. Ele nunca foi o tipo de rei que fica no seu trono e só sai dali para se autobajular ou para oprimir os povos, como muitos reis e governantes fazem até hoje. Pelo contrário, ele foi um Deus que desde o início se demonstrou próximo à sua criação. Ainda que soberano, ainda que maior do que tudo, é um Deus que consegue entrar na sua própria criação e participar da história e da vida dela. É um Deus, meu irmão, que não só lhe criou, ele fez, como também é um Deus que deseja se relacionar com você. É um Deus que criou a humanidade, sim, para servi-lo, mas servi-lo enquanto também se relaciona com ele. A criação é boa e a virtude dela só realça as incomparáveis bondades, sabedoria e justiça do próprio Criador. Somente ele é o rei sábio sobre o grande reino de tudo que existe. Tendo construído o seu reino, Deus reina sobre ele de modo profundamente pessoal, altamente relacional. Ele fala não somente para dar ordens, mas também para expressar o seu próprio envolvimento na criação do cosmos. Ele está ali, perto da criação toda, ele está ali perto do homem, ele está ali estabelecendo relações com a sua criação. Pode ir para o seguinte? E quando a gente vê todo o relato da criação, que a gente não vai conversar sobre ele hoje, a gente percebe que tem um ápice, tem um ponto alto. E o ponto alto da criação de Deus é quando ele cria dois seres a partir do pó da terra que ele chama de homem e mulher. Ou, resumindo, humanidade. Esse é o momento mais alto da sua criação. Deus deixa o melhor por último. Ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria o universo acima de nós, ele cria a natureza aos nossos pés. E por último, depois que ele cria também os animais terrestres, os animais aéreos e os animais do mar,
Ele cria também homem e mulher. Há um relacionamento pessoal diferente que existe entre Deus, o homem e a mulher. Deus tem uma tarefa específica dada a eles e os convida a participar com Ele da criação. Veja, Deus criou tudo, mas quando Ele pega homem e mulher, Ele não os cria sem fim e sem propósito. Ele os cria para que eles desenvolvam a sua criação, para guardar e cultivar a terra recém-criada, enchendo, ordenando o mundo que Ele lhes deu como seu lar. O Senhor Deus, então, caminha no jardim com Adão e Eva e mostra o interesse mais íntimo e pessoal neles, em suas necessidades e em suas responsabilidades. A gente não sabe ao certo sobre o que Deus conversava com Adão e Eva, mas a gente tem certeza de que o Deus soberano vinha a todo pôr do sol para estar com o homem, para fazer companhia, para conversar, para ser amigo. Isso também é outra coisa que você não vê nas histórias antigas dos outros povos. Vamos então falar sobre o ápice da criação. Pode passar para o próximo. Vamos começar a falar sobre a humanidade. O que Gênesis 1 e 2 contam sobre quem nós somos? Pode ir para o primeiro slide. Nós somos programados, nós não somos acidentais. A gente não nasceu simplesmente de um processo evolutivo. Alguns cristãos vão argumentar, e é válido até que tente se argumentar em prol de que Deus guiou o processo evolutivo até o nascimento humano. Mas o fato, independente da forma como a gente entenda isso, é que nós fomos criados por vontade divina. Não foi um processo evolutivo qualquer. Mesmo que, vejam, não acho que tenha sido esse o caso, mas mesmo que tenha sido um processo guiado pelo próprio Senhor, a gente sabe que Ele desejou que isso acontecesse, que o ser humano existisse. Por isso, a gente não é só algo solto no universo, mas criaturas criadas por Deus. E criatura especial, uma companhia desejada. Lembra, Deus caminhava com Adão e Eva. Moisés faz questão de descrever o jardim da mesma forma como o tabernáculo é descrito. Então a gente vê o jardim do Éden não como um lugar qualquer, mas um lugar onde céu e terra estão juntos, onde Deus e homens habitam no mesmo local e ambos convivem e têm uma amizade genuína, uma vivência comum. Deus nos cria para ser uma companhia desejada dele. Homens e mulheres são criados para um relacionamento íntimo com Deus e a nossa natureza terrena não é obstáculo para esse relacionamento. Mesmo no pós-queda, estamos aqui no século 21, todo mundo tem pecado na veia, todo mundo herdou o presentinho de Adão que deu para a gente, de agora a gente está debaixo de condenação e não prestar para quase nada, a gente só sabe pensar em maldade e fazer maldade. Mesmo assim, a gente continua sendo essa criatura que Deus fez para se relacionar com ela. E foi essa uma das razões porque Deus trouxe o seu Filho ao mundo. Então não pense você que por você já não ser mais puro e santo como Adão e Eva, que Deus não quer mais nada com você. Ele foi capaz de enviar o seu Filho para morrer, para que você pudesse voltar a se relacionar com Ele. E lhe fazer seu amigo de novo. A grande doutrina da reconciliação. Pode ir para o próximo. Além disso, o fato de nós termos sido criados, nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora é o momento para a gente olhar. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26 em diante. Deus termina a criação dos animais, a terra já está toda criada, chega na humanidade. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem nele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Nós fomos criados à imagem e semelhança divina. Uma forma simples da gente entender isso é que nós somos uma fotografia de Deus. Na época isso ainda não existia. Existe hoje. A gente consegue imaginar isso. Sabe uma foto que você olha para aquilo, lembra da pessoa amada, lembra de alguém que já morreu, lembra de alguém que ainda está aqui, mas não convive tanto com você, e você olha aquela foto e, puxa, lembra a pessoa, lembra as situações que vocês viveram, etc, etc, etc. Deus fez cada um de nós para ser essa fotografia sua no meio da criação. Para que toda a criação olhasse para a humanidade e soubesse dizer, puxa, é assim que Deus é. Essa é uma forma geral de entender isso. Mas Moisés enfatiza um tópico específico. Imagem e semelhança em que sentido? É o que ele fala logo em seguida. Obviamente, metáfora... Imagem é uma metáfora. Não é uma coisa exata. É um item que tem semelhanças e dessemelhanças. A gente não é igual a Deus em tudo. A gente é semelhante a Ele. A gente tem características que lembram o Senhor. Mas nós não somos eternos incriados, criadores e supremos e toda verdade, toda existência, todo ser e tudo mais que Deus é. A gente não chega nem perto disso. Mas a gente é esse reflexo de Deus aqui. E o que nos faz imagem? Pode ir para o próximo slide. O que nos faz imagem de Deus é o fato de que nós somos vice-regentes desse mundo. Nós somos imagem de Deus, principalmente nesse texto, no sentido de que Deus nos colocou aqui como seus representantes legais para governar o mundo. Lembra do que o Senhor fala? Quando Ele dá a bênção. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Apenas ao ser humano é dado o direito e dever de sujeitar a terra, de dominar a terra. A semelhança fundamental entre Deus e a humanidade é a vocação singular da humanidade, o seu chamado ou comissão feitos pelo próprio Deus. Sob Deus, a humanidade deve dominar sobre as partes não humanas da criação na terra, no mar e no ar, do mesmo modo que Deus é o dominador supremo sobre tudo. Veja, você é um governador submisso a um superior. Não é uma dominação qualquer, não é uma dominação como a gente quer fazer, mas é agir como representante de Deus na criação. Pode ir para o próximo slide? Como é que a gente age no meio dessa criação? Deus nos colocou para sermos subregentes, para nós sermos esses vice-reitores da criação como um todo. E isso tudo pode ser resumido no que a gente já conhece classicamente como mordomia. Nós somos mordomos subregentes da criação. Nós somos cuidadores dessa criação divina. Nós somos os mordomos reais de Deus, colocados aqui para desenvolver o potencial não revelado na criação divina, a fim de que toda ela possa celebrar a glória de Deus. Se isso é o que é ser imagem de Deus, então claramente o nosso serviço para Deus deve ser tão amplo quanto a própria criação e incluirá cuidar bem do meio ambiente. Moisés, então, traz essa questão do domínio para diante da gente. Nós agora temos essa missão de cuidar e de cultivar o jardim, como fala em Gênesis 2,15. Para cultivar e guardar o jardim do Éden foi que Deus tomou o homem e o colocou ali. É a partir disso, então, que toda a nossa relação com o mundo vai ser guiada. O livro pontua algo muito interessante que entrou nos debates modernos da teologia e que é algo que por muito tempo foi ignorado ou não desejado dentro da doutrina, dentro dos ensinos de Gênesis. Obviamente, pelo que tudo aparenta, Moisés não tem foco em falar sobre cuidado com o meio ambiente aqui. Mas é com muita clareza que a gente verifica que o homem deveria ter feito algo que hoje a gente constata que não foi feito. A gente não dominou bem a criação. Veja, se nós somos representantes de Deus, eu vou perguntar uma coisa simples para vocês. Deus criou esse mundo de um jeito qualquer? Ao fim de cada etapa da criação, Deus olhava e falava, isso é bom. E ficou bom. Nosso dever era manter isso nesse padrão,
como algo bom. E a gente conseguiu ir destruindo tudo. E talvez você pense, mas esse negócio de cuidado ambiental sei lá. Pô, eu já ouvi de um pastor, por exemplo. Ele estava super ultra revoltado porque ia ter uma reunião da Ordem dos Pastores, e quando ele soube o tema dessa reunião, porque reunião de pastores é aquela coisa, tem um cafezinho, tem um momento de culto, a gente canta, e depois também tem uma pregação, uma palestra, para abençoar os pastores, também para ajudar todo mundo na lida ministerial. Quando ele soube o tema dessa pregação, palestra, ele ficou revoltado. E ele olhou para mim, cara, olha isso aqui. Pô, vai falar de meio ambiente, cara, sério, cuidar de meio ambiente, isso é coisa de esquerdista, o pastor vai estar ouvindo sobre isso. Mas veja, nós fomos postos para isso. Óbvio, isso não é foco da Escritura. Mas é um item que está ali presente. É um item que a gente precisa refletir. É um item que me dói quando eu ando no meu golzinho fumaçando pela cidade inteira. E eu penso, puxa vida, que mal que eu estou fazendo ao meio ambiente, que mal eu estou fazendo à criação do meu Deus ao andar com o meu carro todo fumaçando e tacando tudo quanto é desgraça no meio das árvores de Campinas, poxa. É uma preocupação que a gente ignora muitas vezes. Mas precisamos lembrar que isso faz parte da missão básica do ser humano. E é claro que isso desemboca em várias outras coisas. A gente vai ter o nosso envolvimento cultural, a gente vai ter o nosso desenvolvimento nas artes, os nossos desenvolvimentos no raciocínio e no que é ser humano. E várias coisas que a gente soube desenvolver bem. Mas também inclui esse cuidado. Agora, vamos, finalmente, e por fim, olhar para o último item que a gente vai enfocar hoje aqui. Homem e mulher. Pode passar para o próximo? Resumindo essa história, a gente tem Deus criando homem e mulher. Gênesis 1 sumariza tudo. E Gênesis 2 conta o passo a passo da criação de Eva. Isso demonstra que a nossa existência ela não é só homem e Deus, mas homem e mulher. Nós fomos criados para o relacionamento comunitário. Não é bom que o homem esteja só, disse o Senhor. Por isso, sim, o casamento é uma consequência natural da humanidade. Ter filhos é uma consequência natural da humanidade. Não significa que é obrigatório. Paulo mostra para a gente como que agora, debaixo da nova aliança, muitas vezes é bom que o homem fique só. Paulo aconselha muitos, inclusive, a seguirem o caminho do celibato. Mas veja, Deus nos criou para essa vida junta. Por isso, não dá para ser humano sozinho. Não dá para cumprir as nossas funções sozinhos. Não dá para ser igreja sozinhos, não dá para ser família sozinhos. A gente foi feito para estar junto. A gente foi feito para compartilhar amor uns com os outros. E isso é visto no maior grau possível dentro do casamento. E por isso foi a primeira relação que Deus criou. Homem e mulher não foram feitos para estarem distantes, para estarem brigando entre si ou para não conviverem, mas para terem uma intimidade profunda que só homem e mulher conseguem ter. E aí vem outro fator importante em Gênesis. Nós fomos criados homem e mulher, macho e fêmea. Existem só dois tipos de ser humano. Óbvio, a gente não vai usar essas palavras nos debates modernos. Por favor, sejamos sábios no uso das nossas palavras. É bom que a gente não chegue já logo assim, a gente corta o diálogo, acaba a conversa. Não tem mais diálogo depois disso. Mas uma coisa é factual, por mais que a gente não vá logo jogar isso, a gente precisa ter essa noção. A Escritura mostra que homem foi criado para ser homem e mulher. A humanidade foi feita dessa maneira. Os dois estão juntos nessa andança pelo mundo, nesse cuidado com o cosmos, nessa vivência para a glória de Deus. Sempre estamos em uma relação uns com os outros, bem como numa relação com Deus. Nenhum de nós consegue ser plenamente humano sozinho. Nós sempre estamos com uma variedade de relacionamentos. E por isso Deus cria homem e mulher para se ajudarem mutuamente a cumprir o seu dever de cuidar do mundo que Deus criou, de servir ao Criador com a missão que o Senhor lhes deu. E juntos glorificarem o Senhor. Ainda que você seja um celibatário, são poucos. Não sei se porque Deus chama poucos ou se as nossas convenções culturais acabam minando os corações celibatários.
Mas se o Senhor te chamou para não estar casado, glória a Deus por isso. Mas tenha uma noção. Isso, eu acho que é muito mais para a juventude. Eu sei que a minha geração tem tido uma grande vontade de não casar. Se você tem essa vontade, por favor, torne isso o maior motivo para você se entregar ao serviço do reino. Celibato não foi feito só para uma vida solitária. Eu não quero o compromisso do casamento, eu não quero ter que estar convivendo com outra pessoa. Se é só esse o grande objetivo, isso não é celibato. Isso é só vontade de não viver com outros. Deus nos chama para essa vivência conjunta. Mesmo que a gente não vá ter o casamento, a comunidade é importante. Você não vai conseguir ser igreja sozinho. Você não vai conseguir ser cristão e humano sozinho. Porque tudo envolve as nossas relações uns com os outros. E nós temos uma interdependência mútua, muito gostosa até de ser vivida, quando a gente aprende a vivê-la. E por fim, fechando, amarrando tudo, acabando logo com a história toda, a gente tem um cenário que é o mundo, a grande criação divina, onde o Senhor nos põe para habitar. Esse cenário não é tão descrito aqui, mas a gente sabe que é um lar maravilhoso, uma criação descrita como esse lugar preparado para a humanidade, um lugar em que ela pode viver, prosperar, desfrutar da presença e da companhia íntimas do Criador. Pode ir para o próximo. O início da história bíblica não encoraja pessoa alguma a se sentir separada desse mundo. Não caia nessa história de que, porque a vida cristã é uma vida espiritual, então ela está acima desse mundo material. Não é assim que Deus nos ensina a lidar com a existência. Nós não somos de modo algum superior a Ele. É um mundo, sim, de espaço, de tempo, de matéria, e é esse local em que a gente está aqui. E é com esse local que Deus deseja fundir os céus. Se você for para Apocalipse, vai saber isso. Deus vai recriar céus e terra para fazer céus e terra uma só coisa. Para trazer a Nova Jerusalém para ser o lugar da sua habitação aqui. No mundo restaurado, no mundo recriado. A Bíblia descreve esse mundo material e criado como o próprio teatro da glória de Deus, o reino sobre o qual Ele reina. Pode passar para o seguinte? E aí, gente, a gente percebe uma coisa, que é o grande chamado e a forma como eu vou concluir aqui. Você percebeu que Deus deu ordens sobre dar continuidade à humanidade? Sobre Adão e Eva se multiplicarem e encherem a terra? Vocês já perceberam que isso também conta que Deus sempre quis que a história existisse? Ele sempre quis que novas gerações viessem, que o mundo continuasse girando nesse ritmo de pessoas envelhecendo e novas gerações vindo. Ok, no início não ia existir morte. A gente não sabe exatamente se haveria ou não envelhecimento. Mas hoje a gente já vê isso com muito mais clareza depois da queda. O nosso corpo, a cada dia, morrendo e definhando cada vez mais, até chegar o ponto em que ele para e a gente morre. Mas a história continua. Gênesis deixa essa ponta também para a gente. Nesses primeiros capítulos, pouco é dito sobre como Deus quer que a sua criação se desenvolva através do tempo. Mas claramente Ele tem em mente o desenvolvimento do que criou. O homem e a mulher devem produzir filhos de sua união, de uma só carne, e essas gerações futuras irão se espalhar para subjugar a terra. Cada um de nós aqui, então, tem responsabilidades e deveres. Nós somos localizados numa história. Nós temos, quer queiramos ou não, um Criador soberano. Esse Criador soberano pode ou não ser nosso amigo pessoal. Ele está disposto. Nós é que muitas vezes nos fechamos a Ele. Nós fomos postos para ser mordomos deste mundo. E nós também fomos criados para amar e ter amigos. Daí fica a grande questão de como que isso tudo está sendo visto na nossa vida. E uma outra questão surge a partir desse ponto. O que é que vai ser daqui para frente? A gente não sabe quando Cristo volta. Pode ser daqui a pouco? Pode ser. Talvez meus netos não existam? Pode ser. Mas talvez meus bisnetos existam. O que vai ser daqui para frente? Isso está nas mãos de quem? É claro, está nas mãos de Deus. Mas Ele nos fez responsáveis também.
Então, lembrem sempre, desde os mais velhos aos mais novos aqui, todos nós temos um compromisso com o futuro. Isso precisa começar com a gente hoje. Mas também significa que a gente precisa preparar as próximas gerações. Preparar homens e mulheres para serem amigos de Deus. Homens e mulheres para amarem o seu Criador e para vivenciarem tudo isso que a gente aprende desse texto. Não esqueçam da missão que o Senhor pôs em nossas mãos, de fazer com que Ele seja glorificado nessa terra. Nós somos a nova humanidade criada. Nós somos a igreja de Deus. Fruto do novo Adão. Regenerados, recriados, feitos à imagem de Cristo, sendo construídos à imagem de Cristo dia após dia, para que tudo isso volte a ser real. Essa é a missão de todos nós aqui. Se o Espírito de Deus está em nós, não hesitemos em deixar que Ele domine tudo. E aqui, tome glória para o seu nome pela nossa vida e nos ajude para que as próximas gerações façam o mesmo. E sempre haja o remanescente fiel do Senhor nesse mundo. Amém? Vamos orar para finalizar essa aula. E eu entrego o microfone para o Márcio. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por começarmos mais um dia do Senhor relembrando a Tua obra da criação. Obrigado, Pai, por nos lembrar quem somos, qual o propósito, por que estamos aqui, qual a nossa relação uns com os outros, qual a nossa relação com o mundo e qual a nossa relação contigo. Obrigado, Pai, por nos mostrar os grandes desafios que temos em mãos. Te agradecemos também pelo Teu Espírito, que habitando dentro de nós nos ajuda a cumprir com tudo quanto desejas em nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que Tu atues com cada vez mais poder e autoridade sobre nossa vida. Senhor, nós sabemos que nós, o ápice da Tua criação, conseguimos nos tornar a parte mais repugnante dela. Sabemos que a gente se manchou, Pai, que a gente se enlamaçou e foi para um canto que a gente não devia. Nosso coração não presta, Pai. A gente corrompeu ele todinho. Mas a gente sabe que o Teu Espírito pode agir poderosamente sobre nós. Nós sabemos, Senhor, que Tu fizeste um ótimo trabalho para nos tornar obedientes e submissos a Ti. Por isso eu te peço, Pai, que Tu mudes os nossos corações, para que deixemos de ser essa única parte da criação que se atreve a dizer não ao ouvir as Suas ordens, mas que aprendamos a abaixar a nossa cabeça e com prontidão, gratidão e amor Te obedecer, Senhor. Ajuda-nos a cumprir as nossas missões. Prepara as próximas gerações da Tua igreja, Pai. E em tudo toma glória para o Teu nome. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.